Se você é dono de imobiliária, você precisa assistir esse vídeo. A gente vai compartilhar dicas preciosas de como uma das maiores e mais tradicionais imobiliárias da região de Jundiaí obtiveram resultados incríveis, melhorando a comunicação com o cliente. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso? Pedro, prazer te receber no nosso escritório. O Pedro, gente, é meu amigo de muitos anos, dono de uma imobiliária house, mas eu não vou me apresentar. Fala aí um pouco para a galera sobre a sua empresa e sobre você. Bom, galera, meu nome é Pedro, sou de Jundiaí, trabalho no ramo imobiliário, já fazem 7 anos. Já conheço o Dani também há algum tempo, a gente estudou junto. Já uso o B-Message faz 1 ano, estamos indo para o segundo. A gente tem tido uma boa experiência, a melhor possível. E a gente vai falar um pouco sobre como foi a introdução, como que a gente começou a introduzir no sistema da imobiliária e como está sendo usar o aplicativo na prática, né? E como que a gente vem lidando com isso. Perfeito. Então, bom, se você não me conhece, eu sou o Daniel, sou um dos fundadores do B-Message e hoje eu vou conduzir esse bate-papo super descontraído, então fica aí ligado, a gente vai fazer perguntas bem bacanas para que você possa tirar vários insights de como melhorar o seu relacionamento com o cliente, claro, em outros mercados também, mas hoje a gente vai focar em especial no ramo imobiliário e vai ser super legal aí o bate-papo. Então, Pedro, fala pra gente, qual que era o maior problema quando se fala de relacionamento com o cliente que vocês enfrentavam na Halt e como que o B-Message te ajudou isso? Eu quero saber o antes e o depois. O que você percebeu de diferença? No ramo imobiliário, para vocês entenderem, a gente trabalha, o nosso forte é locação, né? Então a gente cuida de imóveis de terceiros, seja apartamento, casa, parte comercial, salas, salão. A gente tem uma demanda hoje de aproximadamente uns 400 imóveis que a gente administra, né? Legal. Então, para você manter uma conversa ativa com 400 pessoas, fica um pouco maçante, né? Então, esse era o maior problema inicialmente que a gente tinha, que é manter a imobiliária próxima do cliente, para não ficar alguma coisa meio largada, né? Só pagando aluguel todo mês e isso. Para resumir, o nosso maior problema era manter o cliente ativo, né? Uma conversa com ele. E o B-Message entra nessa parte, a gente conversou antes, né? Antes deles lançarem, né? Eu já fiquei sabendo que eles estavam criando o aplicativo. E ele me explicou, o Daniel e a equipe explicou mais ou menos como que funcionaria, como poderia me ajudar. E nós fomos introduzindo e testando. No começo, quando a gente começou a parceria, ficou um pouco difícil de entender como que encaixaria isso no modelo da imobiliária, como que o software poderia entrar e ajudar a gente. Então, até inclusive isso dá os parabéns para vocês, né, que eles me trouxeram aqui no escritório, me explicaram, o Daniel próprio montou uma sequência para mim, né, me explicou como que eu poderia usar e isso foi foda. Foi foda. Não, Isso foi o que fez a diferença no começo, foi a personalização do atendimento, para ser bem objetivo, né? Perfeito. Em uma palavra, então aqui a gente já entendeu sobre como você implementou isso, a questão de como a gente conseguiu te mostrar que isso seria interessante. Agora me fala na prática. Você teve alguma experiência que realmente te trouxe resultado na questão imobiliária? Né? Conta pra gente um case assim, resumidamente. Um que eu posso falar bem claro foi a questão dos nossos próprios inquilinos. Boa. Né? Os clientes em carteira. A gente pegou toda a listagem, cadastramos no B-Message. O que a gente bolou foi o seguinte, foi oferecer o imóvel que a pessoa já estava morando, né, para os inquilinos, para ver se eles tinham interesse de compra, né? Então a gente utilizou a própria carteira de clientes. E em torno de 400 inquilinos a gente tem, 400, 450. Desses 400, a gente teve 3 pessoas que se interessaram e que a gente já iniciou tratativas para ver se vai conseguir fechar a venda, né? Então isso foi já de cara, assim, foi no primeiro dia, né? Na primeira mensagem, na sequência, a gente já teve resultado positivo. Que legal. E, gente, nós estamos falando aqui de um imóvel, ou seja, 400 pessoas para 3, 4 devolutivas, a gente está falando de 1% de devolutiva, mas aqui a gente está trabalhando num imóvel que tem um valor agregado alto. Isso significa que uma venda que seja que ele consiga tirar de uma dessas de inúmeras ações que eles têm feito,
já tem um ROI mais do que o ano inteiro que eles têm hoje dentro da operação do B-Message. Então aqui a gente está trazendo dicas para que você possa entender que na parte imobiliária, comunicação é fundamental para que você possa ter um resultado. Aonde que ele conseguiria falar com 400 inquilinos de uma vez para que ele pudesse ter uma devolutiva se o cara tem interesse em comprar o imóvel dele? Você já tinha pensado nisso? Aqui fica o momento insight. Você, dono de imobiliária, que trabalha com uma carteira, você já chegou a ter, provavelmente você já teve essa ideia, ou não sei. Mas caso você tenha tido a ideia, você conseguiu executar isso de uma forma automatizada, de uma forma que realmente fosse efetiva? Então aqui a gente está trazendo um case do Pedro que conseguiu fazer isso. Então fica aí uma dica super legal de uma das ações que você consegue fazer com o B-Message. Fizemos uma introdução sobre um case real, agora a gente vai bater um papo descontraído. Então assim, né, a gente vai conversar agora sobre B-Message em ramo imobiliário, sobre comunicação com o cliente em ramo imobiliário. Então Pedro, eu estou pensando aqui numa ideia que assim, o B-Message ele tem as sequências, e aí dentro das sequências você consegue cadenciar o contato. Me responde uma coisa, quantas visitas você faz por semana? Você tem uma média, uma ideia assim, estimativa? Uma semana boa vai em torno de 10 a 12 visitas. Então a gente está falando aí de 40 a 50 visitas mês, né? Em torno disso. De umas 40, 45 meses. Uma época boa. Então se a gente, vamos então arredondar para 40. Qual o percentual de pessoas que visitam, você tem esse número? Que realmente vão para frente? Que fecha o negócio. Duas informações que eu quero saber. Primeiro, que fecha o negócio, mas antes de você me falar de quantas fecha o negócio, eu quero saber quantas mantêm o contato, porque muitas somem, né? Tipo, desaparece e já era. Dentro dos clientes que procuram a gente, tem muita gente que só quer saber o valor do... Só quer curiosidade, né? Então assim, para metrificar, eu digo que 25% vai para frente. Entendi. Então a gente está falando de 8 a 10, né, dessas visitas que efetivamente mas vão para frente, dar negócio, fecha negócio. E pode ser que às vezes a pessoa só quer saber valores, como que funciona a locação, né? Então, assim, ninguém do dia para a noite decide mudar de comprar um imóvel ou alugar, né? Então, é um negócio mais trabalhado. Então, assim, a gente tem que manter a pessoa por perto. Perfeito, né? Perfeito. Mas aí você está falando de manter a pessoa por perto quem? Os 30 que sumiram, ou seja, que fez a visita e não deu sequência? Ou você está falando dos 10 que fizeram a visita para tentar fechar o negócio? A princípio, a gente vai atrás daqueles que demonstraram interesse. Né? Mas você falando agora é até um insight bom para a gente pegar aqueles... Por que eles não ficaram? Que eu ia falar. Né? Então assim, gente, olha que ideia legal. Se você está aí no imobiliário, você também trabalha com visita, é um modelo de negócio. Então você tem aí das visitas, isso a gente só está falando de uma das partes dentro do modelo de negócio imobiliário. Você tem uma das partes que é pessoas que você visita e elas saem e não dão satisfação. Então aí a gente está falando no caso do Pedro aí, uma das mais tradicionais de Jundiaí. 80% acaba ficando esquecido e a gente está falando de 20% que ele consegue efetivamente dar sequência. Se 30 por mês ficam esquecidos, a gente está falando de 360 oportunidades no ano que ele simplesmente perde. O restante ele consegue transformar em negócio. Vamos tentar fazer de 20% para 30%? Porque se a gente aumentar 10%, a gente está falando de pelo menos mais 4, né? Então vai ficar mais uns 4, já com 15 contratos efetivos. Como que você pode fazer isso no B-Message? Então você cria uma sequência, aí você coloca lá, aí você cria uma sequência. Visitas qualificadas, visitas desqualificadas, sei lá, alguma coisa assim. Porque daí você bota na... filtro. Isso, porque aí você pode etiquetar, porque no B-Message você pode etiquetar. Aí você coloca na etiqueta visitas frias, visitas quentes, não sei, a nomenclatura você decide. A questão que eu quero trazer mesmo que o cara ele não tenha dado negócio, ele foi fazer uma visita, ele é um cliente potencial pra caramba. Sim.
Então, se você não manteve contato com ele se ele não fez negócio com você, ele fez negócio com uma outra. Ele migrou para algum outro lugar, né? Porque o interesse ele ainda tem. Exatamente. Às vezes pode não ter batido a mercadoria, valores, né? Mas ele é um potencial cliente. Mas eventualmente no futuro você pode ter uma outra oportunidade que encaixe naquilo que ele está procurando. Com certeza. Então, então acho que isso já fica uma dica aí, pessoal, né? Então tem a sequência próxima, né? Perfeito. A sequência ela tem que estar ativa, né? Vamos supor, a pessoa viu o imóvel, visitou e ficou uma semana sem responder. O que a gente pode fazer para ele voltar? Entendi. Né? O interesse, ou não era isso que ele queria, a gente pode ir atrás de alguma outra coisa, né? Mas a gente só vai saber se estiver conversando. Exatamente. Então, gente, comunicação é a chave de tudo. Agora a pergunta que eu te faço, Pedro, como você vai fazer isso na unha, um por um? Você consegue? Além disso, você tem outras responsabilidades? Tenho certeza que sim. Então, gente, um dos principais pontos do B-Message é reduzir tarefas que hoje são manuais. Não tem como, a gente tem que saber que a gente precisa de ajuda. Eu sempre falo, toda empresa precisa ter um software parceiro. O nosso posicionamento é um posicionamento de parceria, de verdade. A gente quer ajudar empresas a personalizar aquilo. A gente tem um conceito de construir com a comunidade. Então, o Pedro, inclusive, ele já trouxe dicas pra gente de melhorias que foram legais que a gente implementou. Você nunca vai ver o B-Message forçando uma funcionalidade. A gente sempre vai escutar o cliente, ouvir aquilo que ele tem de necessidade e aí sim a gente vai em cima daquilo. Perfeito. Né? Quanto mais a gente usa, mais a gente descobre o que dá para melhorar. É isso aí. Né? Então, uma outra oportunidade, a gente usa o B-Message só na área comercial, por enquanto. Né? Então, uma ideia nossa é ampliar para administração, financeiro, né? Para deixar uma integração completa. Perfeito. Né? Como a gente diz, no azeite. Né? Então, é isso aí. A gente tem essa ideia, né? Em breve a gente vai até conversar. Com certeza. Né? Mas tem que usar para você descobrir o que pode melhorar, né? No seu ramo. Né? No ramo imobiliário eu digo, porque o corretor ele vive mais na rua do que no escritório. Então assim, como que você vai mandar mensagem para 100 pessoas no mês? E ainda fazer visita, e ainda fazer fechamento, mandar proposta, falar com o proprietário, falar com o inquilino. Né? Não tem quem aguente. Então assim, é uma ferramenta que é para facilitar o teu trabalho. Perfeito, é isso aí. O seu dia a dia. Perfeito. E aí disso que você me deu um insight, porque assim, gente, nós trabalhamos com todos os nichos do mercado. A gente está falando de imobiliário, mas a gente tem um case muito legal aqui de um nicho na parte de construção civil, que eles têm muito vendedor na rua que dá match com que o corretor de imóveis hoje ele vivencia. O que a gente fez com eles? Eles criaram um formulário próprio, aí ele cadastra o cliente dele dentro daquele formulário, já coloca todas as informações, tipo nome, telefone de contato, data de nascimento, o imóvel de interesse, gênero. Essa informação, após ser cadastrada, já joga direto no B-Message, que já ativa uma sequência automaticamente e já começa a fazer a comunicação. O que você acha disso para o ramo imobiliário? Olha, de se pensar, já poderia ter começado. Né? Já poderia ter começado, né? Porque hoje em dia quem não se diferencia não se destaca, né? Então, assim, quanto mais ferramentas você tiver ao seu dispor, melhor você vai sair. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um case primeiro no imobiliário, a gente ainda não fez. Então a gente vai fazer com o Pedro, com a Halt, um formulário para vocês já cadastrarem. Fez a visita, olha que legal, mano. De verdade, ó. Você fez a visita, pensa na prática. Saiu da visita, já pega o seu telefone e já vou te dar uma página padrão lá que é sua, interna. Você cadastra o nome do cara que fez a visita, aí a gente vê as informações que para você é relevante. Imóvel, tal, pum. Você já joga para o B-Message e o B-Message já ativa a sequência para você. Já envia. E aí, no dia, aí a gente põe uma cadência lá no dia seguinte, já daqui um dia, o cara recebe uma mensagem tipo assim, pô, aqui é o Pedro, fizemos a visita ontem, como é que você tá? Enfim, teve interesse aí, o que você achou? Qual a sua expectativa? Aí daqui 7 dias de novo, daqui 14, sei lá, a gente vai fazer uma cadência. Para montar até mensal, trimestral. Isso. Ó, então aguardem, hein? Vamos fazer esse case? Tá fechado. Ó, tá gravado. Tá gravado. A gente vai fazer. Compromisso. Daí a gente depois fala o resultado. Perfeito. Então assim, pra gente poder já ir avançando no bate-papo, né?
Queria agradecer você estar aqui, muito legal. Prazer é meu. A gente está, né, trazendo aí cases reais, de pessoas reais, de empresas reais que utilizam a nossa solução. O que eu queria te perguntar também era sobre, por exemplo, você falou da parte administrativa, né? Qual a dor hoje que o administrativo de uma imobiliária enfrenta? É questão de inadimplência, é questão de atraso? Enfim, eu não sei, né? É uma pergunta que eu te faço, porque daí a gente pode pensar como que o BMessage ajudaria vocês nisso. Certo. Olha, o maior, não digo problema, né, mas o maior desafio que a gente tem dentro da administração da imobiliária é controle. Né? Tá. Controle do quê? Contas, conta de água, conta de energia, condomínio. Então, assim, a gente tem que estar a par de tudo. Sim. Individualmente, né? Então, assim, muitas dúvidas de cliente. Então, o inquilino não sabe se paga a conta ou não, se o condomínio vai pagar ou não. Então, o que a gente utiliza também é a sequência que usa é um boas-vindas. Né? Então, assim, a pessoa alocou o imóvel, Boa. a gente já dá um roteiro do que ela vai, já vai automático. Legal, você tem essa sequência de boas-vindas? Tem. Depois eu mostro para você, mas Boa. A pessoa alugou o imóvel, eu já coloco lá, né, o novo inquilino, e vai 1 ou 2 dias depois que ele pega a chave, ele já tem um roteiro do que ele... Perfeito. O que ele precisa para não ter problema. Então vamos supor, legal. Deu problema conta de água, vamos no DAI, né, tem o telefone lá, quem que ele pode recorrer. Se ele quiser tirar uma segunda via, está lá também as instruções, né, tudo que ele precisa para ter uma experiência legal com a gente. Sim. Né? E você sentiu, depois que você implementou isso, alguma diferença? Vocês já faziam isso, só que você fazia na mão, ou você não fazia? Não fazia. Não fazia porque não dava tempo? Assim, eu sou da área comercial, então eu fechava e passava para o administrativo. Então esse meio caminho ficava em aberto. Né? Entendi. Então, agora a pessoa já vai para outro setor sabendo o que ela vai encontrar, o que ela precisa. Entendi. Muito bom. E aí na prática você sentiu, teve algum feedback? Menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. Né? Então assim, às vezes a pessoa pegava a chave, dava uma semana, ela já perguntava um monte de coisa. Hoje não, ela já vai e já sabe. Né? Então assim, facilitou muito a nossa vida. Perfeito. Né? Pô, isso é um case muito legal. A gente ganhou mais tempo para as outras funções. Né? Perfeito. Bom, aqui agora para a gente finalizar, eu queria só te pedir um feedback. Você que usou a versão 1.0 do BMessage, usou a versão 2.0, talvez se você está assistindo esse vídeo você nem sabia que tinha uma versão 1.0, mas sim, o BMessage teve uma versão que já foi descontinuada. Mas por que eu estou trazendo esse tema? Pô, você vai ficar falando passado? Não vou ficar falando passado, eu quero te mostrar que você está dentro de uma empresa que evolui, que está trazendo evolução constante, tecnologia, otimização. Se nós trouxemos uma versão nova que vai trazer melhorias, pode ter certeza que a gente vai trazer uma versão muito melhor ainda no futuro. Qual que é a sua percepção das duas versões aí, você que usou? Já digo que teve evolução. Né? Obrigado. Primeira parte de interface, muito mais bonita. Legal. Então aqui, ó. Não que a outra era ruim, o designer aqui atrás, dá um tchauzinho aí, ó, que foi responsável pela parte. Parabéns. Não é fundo fake, né? Porque a galera acha que pode ser aquele fundo do Google Meeting lá, né? Que fica uma mesinha fake atrás. O próprio escritório. É o próprio escritório. Mas assim, foi super bacana a transição, né? Para quem não usou, era muito bom, tá? Funcionava perfeitamente, só que esse segundo ele veio com algo a mais. Legal. Né? Então, assim, funções que não era 100%, esse aqui está rodando perfeitamente. Questão de estabilidade, você notou, por exemplo, porque a gente investiu muito nisso, né? Sim. Uma questão, tipo, às vezes a plataforma podia apresentar estabilidade, então isso a gente já trocou. Então, assim, de modo geral, você vai começar a perceber que a gente está investindo bastante em tecnologia. Então, isso é um ponto muito importante. Momento Insight, para a gente finalizar, cara, quantos anos você tem de mercado imobiliário? Quantos anos você tem e quantos anos a Halt tem? Olha, a imobiliária, a Halt, tem 25 anos. Eu, como corretor, desde os 18. Eu estou com 26, então 8 anos. Vai completar 8 anos agora. Legal. Qual o principal erro que você recomenda quem está começando como corretor agora e qual a principal dica que você daria? Para os corretores que vão começar agora, eu diria
estratégia. Primeiro, pensar para quem que você quer vender. Né? Porque se você quiser vender de tudo, talvez você não venda de nada. Então, pensa bem para quem você quer vender, o que você vai vender, né? Qual o perfil de público que você quer atingir e correr atrás. Não tem segredo. É estar em cima da pessoa de uma forma, como pode educada, dizer, educada. Né? Não querer só vender para a pessoa, é querer resolver o problema dela. Perfeito, não passar essa impressão, né? Fazer um bom negócio para ela. Boa. Não só você ter a sua remuneração, que é uma parte muito boa, mas fazer um bom negócio para a pessoa te procurar no futuro. E te indicar também. Te indicar, porque hoje em dia a indicação vale ouro. Perfeito. Né? Muito bom. Ótima dica. Pedro, obrigado. Foi um prazer. Prazer é meu, mano. Ó, o Pedro foi o nosso cliente, foi o primeiro, foi na verdade assim, foi o primeiro cliente anual do Bmessage, que contratou o Bmessage no plano anual, e foi o terceiro cliente pagante do Bmessage. Não foi o primeiro porque nós tivemos 2 clientes antes dele, mas assim, eu vou considerar ele como um dos primeiros clientes nossos, com certeza o anual sim o primeiro. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela amizade, pela parceria. Você sabe que você é um cara que tem um lugar especial aqui no nosso coração da empresa de todo mundo e quero te agradecer. Obrigado. Se você é um corretor, se você é um dono de imobiliária, você precisa ter a sua experiência Bmessage. O meu nome é Daniel, nós somos o time Bmessage e nós queremos te ajudar a melhorar e profissionalizar o teu relacionamento com o cliente. Entre no nosso site bmessage.app e até a próxima.